Pedro Ernesto Denardim. Bom dia, Pedro. Bom dia, escola. Uma manhã que para nós é bastante triste porque acaba de morrer Vianney Carnet. E Vianney Carnet, escola, foi durante muitos anos uma das grandes figuras do comentarismo, do comentário esportivo do Rio Grande do Sul e muito particularmente da Rádio Gaúcha. Eu confesso, escola, aqui, comecei com ele em 1973, lá se vão 45 anos aproximadamente. E o Vianney sempre me acompanhou, sempre estive com o Vianney em muitas Copas do Mundo, em muitas coberturas, e foi uma figura muito querida de todos nós. Ultimamente, no sala de redação, eu até consegui, assim, uma forma de apresentar ele como azedinho, porque ele já estava meio ranzinza e tal, querendo dar pau nos caras, querendo criticar todo mundo, criticando a opinião dos amigos, enfim, mas fazendo um tipo. O Vianney, na vida real, era uma pessoa absolutamente amável, querido, fazia um tipo assim meio conquistador, né? Agradava todas as pessoas, se relacionava muito bem com todos. Eu tenho um carinho muito grande pelo Vianney e, lamentavelmente, nós temos essa notícia para dar para os nossos amigos, para os fãs do Vianney Carnet, que são muitos. Ultimamente ele foi trabalhar e trabalhou alguns dias dentro da Rádio Bandeirantes aqui em Porto Alegre, mas a gente na RBS já sabia que ele tinha pouco tempo de trabalho, ele não tinha condição física mais, ele tinha problemas de diabetes muito grandes. Eu me lembro que na Copa do Mundo em Fortaleza, nós descemos do avião e daqui a pouco nos demos conta e o Sérgio Boas disse assim, cadê o Vianney? Puxa, não vimos o Vianney. Voltamos para o avião e lá vinha o Vianney trazido numa cadeira de rodas com um cara do avião lá, um funcionário da Gol, e foi direto para o departamento médico do aeroporto. Chegando lá, o médico nos perguntou o que ele tinha, ele disse, bom, ele tem uma caixa de remédios. Né, ele carregava uma bolsa de remédios. E em cima da caixa de remédios tinha 8 carteiras de cigarro, porque ele nunca conseguiu deixar de fumar. E esse era um dos problemas do Vianney. Bom, a gente até achou meio graça, né? Aí fez a medição da glicose, ele tinha 380. Ele desmaiou, ele teve um infarto, um pequeno infarto. Foi levado para o hospital, de lá de Fortaleza eu liguei para o Dr. Luquezzi. O Dr. Luquezzi prontamente acionou um médico amigo seu, esse médico foi lá no hospital e recomendou que ele voltasse para Porto Alegre e o Vianney não pôde continuar na Copa do Mundo conosco, a Copa do Mundo do Brasil. Então o Vianney tinha debilidades físicas muito grandes, um índice glicêmico também muito grande, muito alto, ele tinha dificuldades muito altas, ele era um pouco teimoso, né? Ele brigava com a mulher dele, com a Marisa, porque ele queria comer macarrão, gostava muito de tudo que era comida, comia bastante, e nunca conseguiu deixar de fumar. Ele fez algumas cirurgias do tipo safena, coronária, essas coisas todas aí, utilizou todas as veias que tinha no organismo, fez o bypass, que é aquela cirurgia que leva a irrigação para o pé. Ele muito provavelmente teria que amputar o pé em função da diabetes, porque não havia mais irrigação. A penúltima cirurgia que ele fez, me contou o Dr. Luquezzi, que foi uma tentativa de fazer o pé ser irrigado, e que o médico que estava com ele já estava propondo que fosse amputado o pé, e o Dr. Luquezzi disse, não, vamos tentar uma última vez. O resultado não foi o melhor, segundo o Dr. Luquezzi. Agora voltou para a cirurgia, teve um ataque cardíaco, teve alguma coisa, melhorou, voltou para o quarto, daqui a pouco teve outro problema, voltou para a UTI e veio falecer essa noite. Ontem à noite ainda, quando eu saía, ontem à tarde, quando eu saía da rádio, depois de uma reunião que eu tive com o Círio, com o Sequim, me ligou o Lauro Quadros para me dizer que ele tinha voltado para a CTI, que ele tinha falado com a Marisa, que é a esposa dele, e disse, olha, a situação do Vianney realmente não é boa. E na madrugada, infelizmente, o Vianney nos deixou. Era um cara que tinha um problema muito sério de saúde, que a gente imaginava que ele fosse ter dificuldade, mas a gente sempre torce para que as coisas não aconteçam. E lamentavelmente aconteceu, e o Vianney faleceu, Escola. O Vianney deve estar divertindo alguém em algum lugar, hein, o Pedro. Eu vou contar uma história rapidinho do Vianney. Convivi muitos anos com o Vianney Carlet. Uma vez o Vianney foi a Caxias do Sul comentar um jogo do Internacional contra o Juventude. Lá pelas tantas o Vianney deu um pau no Juventude, mas um pau desgraçado, criticou o Juventude. Eu tenho um amigo, que aliás já faleceu, já morreu,
já há alguns anos, e que ficou muito decepcionado com o Vianney e passou a criticar muito o Vianney. Um dia esse amigo veio me visitar aqui na Rádio Gaúcha e o Vianney estava aqui. 5 minutos de conversa e os dois ficaram melhores amigos. Esse era o Vianney Carlet. Ele tinha até as pessoas que criticavam o trabalho dele, não concordavam com ele. 5 minutos de conversa bastavam para se transformar em bons amigos. Esse era o Vianney Carlet aqui, o nosso colega, o nosso parceiro, que faleceu, que infelizmente morreu nesta manhã na Santa Casa aqui em Porto Alegre, Pedro. O Vianney dentro da redação era uma festa, né? Ele se invocava com todo mundo, ele brincava com as gurias, ele fazia piada de todo mundo, botava apelido em todo mundo, ele enchia, realmente ele enchia. E no sala de redação ele era uma figura realmente espetacular, né? Porque ele dava bronca com todo mundo, brigava, chamava todo mundo de trouxa, que vocês não entendem nada, que eu é que sei tudo e tal. Era um tipo realmente muito interessante, muito interessante. E eu te confesso que eu comecei com o Vianney lá em 1973. Então nós já estamos falando aí de 45 anos praticamente. E aí, escola, como eu fui repórter com ele, como eu fui narrador e ele repórter, nós viajamos o mundo inteiro juntos. Eu sou daqueles caras que conheço muito bem o Vianney Carlet. Conheci muito bem o Vianney Carlet. Suas virtudes, seus defeitos, mas eu tenho a certeza que suas virtudes são muito maiores. Como radialista, olha, Vianney foi um homem de rádio a vida inteira. Em 1984, o Vianney Carlet, o João Garcia, o Paulo Mesquita, o Nilton Zambuji e eu resolvemos fazer uma aventura e fundamos a Rádio Sucesso. E aí, durante muito tempo, a gente lutou, né, contra as grandes rádios e tal, não deu certo. A gente era muito jovem ainda, tinha lá, sei lá, muita coisa na cabeça. Um ano depois, estávamos de volta na Rádio Gaúcha, que é o nosso lugar, de onde a gente nunca deveria ter saído. Mais ou menos como o Inter na Série B, né? Voltamos rapidamente para a Série A, que é a Rádio Gaúcha. Mas o Vianney estava lá. Estava trabalhando, trabalhava muito, muito querido, enfim, uma figura maravilhosa, e eu te confesso que eu estou bastante triste porque tive no Vianney Carlet durante 45 anos um companheiro de trabalho. Teve um momento até que ele trabalhou na Rádio Guaíba, nós fomos fazer cobertura lá na Toca da Raposa, mesmo que ele estivesse numa rádio numa outra, eu almoçava, jantava com o Vianney, eu andava com o Vianney, às vezes trocava notícias com o Vianney, nós tínhamos uma relação muito próxima, uma relação familiar, inclusive, e eu te confesso que por tudo isso, por toda essa convivência e por essa figura humana maravilhosa que é o Vianney, né, e também não vou te dizer que não briguei com o Vianney, né, porque não brigar com o Vianney também é difícil, mas é aquela briga que começa hoje e termina daqui meia hora, né? E aí café, ele diz, tu é muito incompetente, tu é muito burro, aquele jeito do Vianney, né? Mas enchia. E quem se divertia demais com ele, e eu tenho certeza que ele vai ter um depoimento daqui a pouco, é o Davi Coimbra. Que o Davi tem um humor assim, que é completamente diferente, se deitava no Vianney o dia inteiro, falava de mulher com o Vianney, que é um assunto que ele adorava. Ora, era uma coisa realmente maravilhosa. O Vianney enchia a redação da Zero Hora e a redação da Rádio Gaúcha. Uma perda inestimável de uma pessoa, de um ser humano e de um grande jornalista, a morte do Vianney Carlet. E apesar de ter saído nesse ano aqui do Grupo RBS, ele continuava amigo de todo mundo. Foi uma saída absolutamente amigável, sem ruptura nenhuma, sem trauma nenhum, né, Pedro? São ciclos que se encerram e se encerram como vão encerrar o meu, o teu, da Rosane, enfim. E o Vianney me disse em determinado dia, olha, tratei muito bem minha saída, fui muito bem recompensado, não tenho nenhuma linha de queixa da RBS, pelo contrário, somente agradecimentos. Então tá, Pedro. Tá bom, tu não tem detalhes aí, né, de velório? Ainda não, Pedro. Ainda não. Tá. Mas assim que a gente tiver, vamos passar aqui, vamos informar. E vamos lá dar um abraço na família, na Marisa, nas filhas, né? E lamentar profundamente a morte do Vianney, mas enfim, é a vida na escola. Como terminou o ciclo do Vianney na RBS, terminou o ciclo de vida dele e terminará o nosso também, né? Valeu, Pedro, obrigado. Até mais tarde. Valeu, um abraço, tchau.